Frederico receoso sobre a transferência para o Fluminense e a possibilidade da contratação de um outro atacante de nome engraçado. Esse daqui é mais um Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu mesmo? Eu aqui, isso, sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. E você, Alberto, Juliana, Charles, Cid, vocês todos aí, até porque eu não falei o nome, é a pessoa que dá o like aqui embaixo e que se inscreve aqui no canal, ativando também o sininho. Não se esquece de deixar o like, vocês se esquecem sempre, e de se inscrever também. Vamos dar uma bola aí nesse número de inscritos para aumentar bastante. Videozinho saindo às 5 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, eu acertei a data perfeitamente e vamos às notícias. Como eu falei, a primeira notícia seria a de Fred, mas é uma notícia dizendo de que talvez a gente não tenha muitas notícias à frente. Enfim, explicando o caso. Notícia do Gabriel Duarte e da Laura Rezende no Globoesporte.com, são repórteres que, se eu não me engano, eles cobrem um Cruzeiro para Minas Gerais, mas como o assunto Fred se torna também um assunto Fluminense, a informação também deles cabe aqui no Raiz Tricolor. Apesar da liberação por vias judiciais, vamos lembrar, Fred já teve a sua rescisão conquistada no Tribunal da Vara de Trabalho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso lá, o Tribunal Mineiro, já deu essa rescisão para Fred. Fred está livre no mercado. A rescisão falta ser publicada no BID ainda, o Cruzeiro precisa publicar essa rescisão, mas de qualquer forma, Fred está livre para acertar com outro clube. Porém, vale destacar, por ser semelhante a casos que já aconteceram, como por exemplo o de Leandro Amaral no Fluminense, mas precisamente igual ao de Gustavo Scarpa também, citando dois casos que a torcida tricolor de repente lembra ali mais facilmente, principalmente o de Gustavo Scarpa. Fred está reticente de já acertar com outro clube. Por quê? Qual foi a situação de Scarpa? Vamos lembrar aqui. Foi bem semelhante, o Fluminense estava com atraso, já era um atraso suficiente para Scarpa pedir a rescisão na justiça, e ele pediu a rescisão, o juiz deferiu o pedido dele e uma semana depois ele acertou com o Palmeiras. Só que o Fluminense recorreu, e aí no fim das contas, nesse recorre daqui, liminar daqui, e aceita daqui, e não aceita daqui, e foi indo, e no final das contas, em outubro, esse caso aconteceu em janeiro, em outubro, Scarpa finalmente ficou livre para jogar para o Palmeiras, e mesmo assim, porque houve um acordo entre as diretorias de Fluminense e Palmeiras, o Palmeiras pagando um valor no caso ao Fluminense por Scarpa. Ou seja, os casos são muito parecidos, e se o Cruzeiro ficar enchendo o saco com liminar, cassação de liminar e etc., esse caso pode perdurar durante um bom tempo e Fred não ficar nem no Cruzeiro, nem no Fluminense, ficar nessa ladainha um tempão. É óbvio, tem algumas diferenças, como por exemplo, o Fluminense não devia a Scarpa mais de 30 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense estava errado na época da situação? Estava devendo salário, mas não era esse valor exorbitante a ponto de não conseguir pagar de jeito nenhum. No caso do Cruzeiro, isso é bem mais grave. Outro ponto também é de que o Fluminense queria ficar com o Gustavo Scarpa. Ele queria que o Gustavo Scarpa continuasse jogando com o mesmo salário, com tudo que estava lá. No caso do Cruzeiro, ele não tem condições reais, acho que nem surreais, de ficar com o Fred no elenco de 2020. É um salário que durante o ano inteiro corresponderia a quase 20% da arrecadação inteira do Cruzeiro. Você vai pagar 20% da sua arrecadação, pegar 20% da sua arrecadação, pagar para um jogador só, isso não é simples, então talvez isso mude um pouquinho essa questão em relação a Scarpa, Fluminense e Cruzeiro, Fred. Mas o fato é, com esse caso, o Fred está esperando a rescisão dele ser publicada no BID, se acertar totalmente com o Cruzeiro, saber se não vai haver essa briga judicial maior, e nesse meio tempo, de certa forma, algo um pouquinho bom pra gente, no sentido de que tá um anticlímax total, um clima de velório, e que o anúncio de Fred agora, após essa eliminação vexatória pro União La Calera, seria algo meio que como você botar uma cereja no bolo de cocô. Desculpe o termo.
mas seria mais ou menos isso. Então, de certa forma, essa prorrogação aí, nesse caso Fred, de certa forma ajuda também o Fluminense a ter uma apresentação mais digna para o retorno de um ídolo. Falei de um atacante na abertura e não era de Fred. O Fluminense está monitorando, segundo a informação do Paulo Brito, do portal Netflu, o Fluminense está mapeando e monitorando o atacante Chay, destaque da Portuguesa no Carioca 2020. O nome dele é Chayenne. Isso é engraçado porque Chayenne, pra mim, é nome de mulher. Mas enfim, Chayenne, com C até o nome, estranho, mas enfim. O atacante Chay, ele tem uma carreira curiosa. O Paulo Brito até cita bastante isso lá na informação dele, eu fui dar uma buscada também. Tem uma carreira curiosa porque até acho que 3 anos atrás ele estava jogando fut7, sabe? Esse futebol aí que você joga no society. E ele chegou a ser um dos melhores do mundo nessa categoria do fut7. Se eu não me engano, ficou em 2º ou 3º lugar no mundo, sendo o melhor jogador de fut7. Depois disso ele veio a jogar no campo, passou por times como América do Rio, Rio Branco, também pela Portuguesa, chegou a jogar a Série B1 também aqui do Rio de Janeiro, Série A2 ou B1, né? Não sei, aqui no Rio eles botam B1, qual é a lógica, né? Mas enfim, a 2ª divisão do Rio de Janeiro, foi um dos destaques, tem uma boa média de gols, por onde ele passou, ele faz gols, dá assistências, se destaca por onde ele passou. O problema é que é um jogador que tem 29 anos. E nunca foi testado efetivamente num clube grande ou numa divisão grande. Quando foi jogar campeonatos diante ali de times mais fracos, ele se destacou mesmo estando também em times mais fracos, como eu falei, o caso do América e do Rio Branco do Acre. É uma contratação que eu faria? Nem de jeito nenhum. Não arriscaria num jogador de 29 anos desse jeito. Não acho que seja o momento para o Fluminense, principalmente por ele ser um jogador, um meio atacante, que joga numa posição muito parecida com a que a gente já tem hoje. Wellington Silva, Fernando Pacheco, Michel Araújo, o Odair adora colocar o Marcos Paulo por lá também. Ou seja, é uma posição que a gente já tem alguns jogadores. E uma contratação de um atacante de 29 anos a essa altura do campeonato para ser testado, não sei se seria o ideal. Para mim, olhando assim, de longe, tentando observar, me parece um João Carlos 2.0. Se contratar, eu torço para que não seja. Mas torço nesse momento para que não se contrate também. De certa forma, de qualquer forma, o Fluminense está monitorando o jogador e espero que esse monitoramento seja feito com afinco, profundamente, para entender se o jogador tem qualidade ou não. Então é isso, vai ter vídeo daqui a pouco. Você está assistindo isso aqui na hora do lançamento? 9 horas da manhã tem videozinho sobre... Videozinho não, né? Tem um videozaço sobre os prejuízos de não estar na Copa Sul-Americana 2020 por ter sido eliminado na primeira fase. E não é só prejuízo financeiro não, tá? Eu explico mais lá sobre isso. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu!